Sabemos que o planeta Terra é dividido em 3 partes. E essas 3 partes são a crosta terrestre, o manto e o núcleo. A crosta é dividida em 2 partes, a continental e a oceânica. A crosta continental vai formar os continentes e a crosta oceânica vai formar o assoalho oceânico. Porém, essa crosta não é contínua ao longo do globo. Ela é fraturada em pedaços e são esses pedaços que formam as placas tectônicas. As placas tectônicas entraram em evidência por conta da teoria da deriva continental, que diz que há milhões de anos existia apenas um único supercontinente e que ele foi se dividindo ao longo do tempo até formar as configurações que nós conhecemos hoje. Dessa maneira, existem 52 placas tectônicas ao longo de todo o globo terrestre, sendo 38 placas menores e 14 maiores e principais. Dentre essas 14, podem ser citadas a placa do Pacífico, a placa africana, a placa norte-americana e muitas outras. As placas tectônicas se movimentam de 3 formas: movimento convergente, divergente e o movimento transformante. Como podemos observar neste mapa, cada seta vai representar a direção do movimento de cada placa. No movimento convergente, acontece uma colisão, um choque entre as placas. A placa oceânica, que é a mais densa, a mais pesada, ela mergulha sob a placa continental, que é a menos densa. Isso vai gerar terremotos, tsunamis e até a formação de novas montanhas. É o que acontece na Cordilheira dos Andes, na América do Sul. Ela é resultado do movimento de convergência entre a placa de Nazca e a sul-americana. O movimento de subducção, uma placa mergulha sob a outra. Isso ao longo do litoral do Chile, do Peru, do Equador e da Colômbia. Já o movimento divergente acontece o contrário do convergente. As placas elas se afastam, criando assim uma imensa fenda, ou seja, uma rachadura. E é justamente através dessa rachadura que o magma ele sobe e sai derramando. E à medida que ele esfria, ele aumenta o tamanho da litosfera, da placa tectônica. Esse processo é chamado de acreção do assoalho ou expansão litosférica, porque aumenta o tamanho da litosfera. É o que acontece no Oceano Atlântico. Na parte sul, a placa sul-americana e a africana, e na parte norte, a norte-americana e a placa euroasiática. O movimento divergente ele gera terremotos, maremotos e tsunamis. No caso do movimento transcorrente, o que acontece é que as placas elas vão deslizar lateralmente ao longo da sua falha geológica, ou seja, da sua fenda que existe entre elas. As placas elas se esbarram, formando essas falhas, essas rachaduras entre elas. No Brasil já teve 5 casos de terremotos. Um deles aconteceu no estado de Minas Gerais e o outro no estado de Mato Grosso, que inclusive foi o maior. Ele aconteceu no século XX, mas como aquela área não era muito habitada, os impactos foram menores aos seres humanos. Essa é a cidade de Valdívia após o grande terremoto chileno, como assim ficou conhecido esse evento, no ano de 1960, no país Chile. Esse terremoto ele teve uma magnitude superior a 9 e causou diversos impactos à cidade. Essa é a falha de San Andrés. Essa falha ela compreende uma extensão maior que 1.000 km pelo estado da Califórnia e ela é conhecida como uma das áreas mais instáveis da Terra, devido ao encontro de 2 grandes placas, a do Pacífico e a norte-americana. Agora nós vamos ver um vídeo explicativo sobre o movimento das placas tectônicas. Vocês podem observar, no primeiro momento, um limite convergente de placa, nas quais essas placas elas se aproximam uma da outra e, nesse caso, há a destruição da crosta. Já no segundo momento, a crosta continental ela é mais leve e, por isso, ela fica sobre a crosta oceânica. Ela subduz mais facilmente que a crosta oceânica. Já quando 2 placas continentais colidem, a formação de cordilheiras. No limite divergente, as placas elas vão se afastar uma da outra devido à ascensão do magma. Então, nesse caso, há a formação de cadeias oceânicas.
Já no limite transformante, essas placas elas deslizam lateralmente uma em relação à outra, e nesse caso não há nem destruição e nem formação da litosfera.